Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, mediante o que nós estamos atravessando no nosso país com essa quarentena, com a crise do pandemia do coronavírus. Enfim, vim aqui trazer uma palavra aos irmãos para que o Senhor fale conosco, nos conforte diante de tudo, como repito, estamos enfrentando. Vamos ler aqui no Salmo 127, um salmo escrito pelo Salomão, filho de Davi, um dos maiores reis de Israel. Os irmãos conhecem bem a história de Davi, muito pregada, muito ensinada. Vamos ler aqui. Diz assim o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua álgeva. Não serão confundidos, quando falarem com seus inimigos à porta. Bem, meus irmãos, serei breve, não tomarei muito tempo dos irmãos, numa mensagem longa, mas creio que Deus vai falar ao seu coração. Quando Salomão escreve o Salmo de número 127, Salomão ele está falando do ensinamento que ele teve com Davi, seu pai. Quando Davi estava juntando todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, toda a madeira, todo o dinheiro possível para a construção do templo. Davi deixou tudo pronto para que Salomão erguesse o templo, inclusive as plantas do templo. Então Salomão aprendeu uma lição com Deus e com seu pai, que foi a primeira de todas, que no momento de crise, de dificuldade que nós enfrentamos, seja essa pandemia, seja problemas cotidianos que atravessamos, enfrentamos, Salomão está dizendo para nós que se nós trabalharmos, edificarmos, ficar olhando as circunstâncias e não confiar em Deus, isso é em vão. É em vão o trabalho. É em vão a gente guardar algo se não estamos confiando em Deus. Se não estamos depositando a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque se Deus não guardar, irmãos, em vão vão trabalhar aqueles homens, Salomão estava dizendo. O que eu quero dizer com isso para os irmãos e as irmãs que me ouvem nessa tarde? Deus, Ele guarda as nossas vidas. Ele protege a nosso lar, a nossa família. Deus, Ele está com a sua mão estendida sobre o seu povo para guardar e proteger, para guiá-lo em meio às tribulações da vida, em meio às tempestades que se levantam e querem naufragar o nosso barco. Deus é aquele que nos conduz a um porto seguro, por mais que no meio do caminho ondas se levantem, tempestade assole o nosso barco. Deus é aquele que está no comando e no controle da situação. No livro de Isaías, capítulo 66, versículo de número 1, Isaías disse que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus, ele continua no trono, governando e regendo as nações. Ele não perdeu o controle. A pandemia está aí, mas Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Nós temos que ter a plena consciência que Deus é grande, que Deus é poderoso, Ele é o dono da história. Ele é o autor que está escrevendo a cada capítulo da minha e da sua vida. Deus, ele está nos conduzindo em meio ao deserto para uma terra prometida, que é a Canaã celestial para nós. Nós temos que, no meio de tudo isso, aprender a confiar mais em Deus, a guardar a nossa fé em Cristo Jesus como âncora. Aquele que prometeu é fiel para cumprir as promessas em nossas vidas. Por mais que as circunstâncias queiram nos assolar, Deus é aquele que nos protege. Deus é aquele, como diz o Salmista 91, é debaixo das suas asas, meus irmãos. Deus, ele é muito grande, muito amoroso e misericordioso com o seu povo.
Deus, Ele quer que nós continuemos a confiar nele, mantemos a nossa vida espiritual de oração, de jejum, de leitura da palavra, de comunhão com a família. Porque Salomão, aqui no Salmo 127, ele continua a falar sobre a família. Ele continua a dar exemplos que os filhos são herança. Nós temos que cuidar da nossa casa, do nosso lar, educar os nossos filhos ao caminho do Senhor, a ser uma boa pessoa para a sociedade, um bom servo de Deus, uma pessoa honesta, justa, íntegra. Filhos que nos trazem orgulho, que também refletem para a sociedade a glória de Cristo Jesus, porque nós vivemos para Ele, por Ele e para Ele nós vivemos, nos movemos nele. Então, meus irmãos, a palavra de Deus para nós é que nós viemos a confiar em Deus, a acreditar em Deus. Por mais que tudo esteja contrário neste momento, a dificuldade bateu na sua casa, na sua porta, e você está se perguntando, meu Deus, e agora? Eu tenho feito tudo, mas nada está fluindo. Creia que Deus é a resposta para você. Deus é aquele que pode mudar a situação. O mundo aí fora está em crise, está completamente louco, completamente afundado na notícia de coronavírus, todo dia uma notícia, 24 horas por dia sobre isso. Mas há um Deus, irmãos, que nos guarda. Vamos confiar em Deus, vamos acreditar e ter a fé em Cristo Jesus. Vamos permanecer firme na rocha, porque Ele está comigo, Ele está com você, Ele não nos abandonou. Deus vai nos guardar. Ainda que enfrentemos batalhas difíceis na caminhada da fé, Ele está conosco. Desejo aos irmãos, às irmãs, a todos que me ouvem, uma tarde abençoada, que você descanse o seu coração em Deus, que você se apegue a Ele em nome de Jesus, porque Ele vai te dar o sono e você vai ter um pleno descanso em Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos, que Deus proteja, guarde a cada um dos irmãos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de cada um. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor guarde a sua vida e a sua casa. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.